Programa Gisele Almeida. Aqui estamos! O programa começou! Sim, exatamente! Dá uma olhadinha aí no seu relógio, confere comigo, 11 horas da manhã, estamos ao vivo aqui na TV Gazeta, canal 19.1 e estamos também no Instagram. Produção, sim ou não? Produção, sim ou não? Sim! Estamos também no Instagram, então obrigada a todos vocês que estão sintonizados aqui na TV Gazeta, canal 19 e todos vocês que estão sintonizados, ligados no Instagram, não é mesmo? Isso é muito bom! Todo mundo aí, mexendo o corpinho, vai! Bem, é nesse ritmo Programa que a gente Gisele quer Almeida. que você em casa esteja. Qual o ritmo, Gisele? Neste movimento, sabe? De pensamentos positivos, de sorriso. Ah, mas eu não tenho motivo para sorrir. Meu amor, vai encontrar. Vai encontrar. E para encontrar você tem que procurar. Vai em busca de algo que te faça bem. Algo que te faça sorrir. Algo que te faça olhar pro amanhã, que seja pro amanhã, e falar, nossa, amanhã vai ser diferente. Amanhã vai ser diferente. Então é assim que funciona. É assim que funciona. Devagar e sempre, né? Não se apegue demais às tristezas, aos problemas, porque aí a vida fica chata. Ah, não fica chata? Fica. Fica. Quando você fica pensando demais nos problemas, a vida, na verdade, fica sem graça. E a vida é muito graciosa e muito preciosa, não acha? Então vamos lá, pensamento positivo e música para os meus telespectadores. Que maravilha! Bom, eu quero começar falando de coisa boa. Sim! Você tem estrias? Gisele, mas quem disse que ter estrias é bom? Calma, eu estou perguntando apenas. Você tem estrias? Muito bem. Caso tenha, nós daremos um jeito. Sim, receberei hoje Patrícia Guimarães, esteticista e especialista em remoção de estrias, meu amor. Exatamente, olha só que maravilha! Tô te falando que sempre tem um motivo para você sorrir. Uai, como não? Tá aí se olhando no espelho, não tá gostando, foi pra praia nessas férias, entra na piscina nos finais de semana. Ai, aquela estria que incomoda. Tem estria no bumbum, tem estria na perna, tem estria nos braços, na barriga, nos seios também. Pois é. Eu acho que a Patrícia vai te ajudar. Eu acho que ela vai te ajudar. Com o método Bárbara Aguiar diz que é uma técnica revolucionária. Exatamente. Ah, se eu fosse você, não sairia daí de jeito nenhum. Aí nós queremos saber, claro, é seguro? Funciona mesmo? Vem aquela perguntinha, será que funciona? Injeta alguma substância ali para retirar? E é definitivo ou volta depois? Ai, a gente não quer que nada volte depois, né? Faz um procedimento, a gente quer pra vida inteira. Pois é. E nós sabemos que as estrias, elas têm vários tons, né? Olha que gracinha. Elas vêm num tom, às vezes, meio branquinho, às vezes elas são manchinhas roxinhas, estrias roxinhas, marronzinhas e vermelhinhas. Pois é, mas eu acho que todas essas entram neste método. E olha, mexe com a autoestima. Claro que sim. Claro que sim. E aí, então, nós queremos saber qual é este método e se realmente remove. E por que elas aparecem, não é? De repente, você tá lá sem nada. Tudo lisinho. Mas, no outro dia, você olha no espelho, no piscar de olhos, ali estão as estrias te atrapalhando, te incomodando e mexendo, sim, com a sua autoestima. Então, nós vamos conversar já já com Patrícia Guimarães, que é esteticista e especialista em remoção de estrias.
Mas não acabou, tem mais. Receberemos Daniele Caporossi, que é psicóloga, e falaremos hoje sobre ansiedade. Porque o ano começou, não é verdade? Pois é. Começa o ano, tudo de novo, ou não? Ou a sua rotina vai mudar completamente. Os horários mudaram, novos planos, não é mesmo? Uma nova rotina, outros afazeres, outras responsabilidades. Tudo vai exigir de você o quê? Organização, não é? Para atingir as metas. E aí vem a ansiedade. Como tratar a ansiedade? Como não ficar ansioso diante dessas possibilidades? Pois é, complicado, né? Somos ansiosos, queremos tudo para ontem, queremos tudo muito organizado, queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente vai levando os dias assim, cheios de ansiedades, e não é preciso ser assim. Não é necessário ser assim. A gente sabe que não. Mas às vezes a gente não dá conta também, né? Da calmaria. Por isso temos uma psicóloga aqui para falar sobre este assunto e de repente nos ensinar algumas técnicas de menos ansiedade, menos ansiedade. Daqui a pouco, então, duas convidadas aqui. Eu quero aproveitar este momento e mandar um beijo para as minhas colegas de sala de aula. Eu quero mandar um beijo para a Mayara, para a Kaylee, para a Dani. E eu esqueci o nome da... esqueci o nome! Preciso ver aqui. Kaylee, Manu. Gente do céu. Pois é. A gente esquece. Duda! Lembrei de todas. São as meninas com quem eu estou todas as noites agora, estamos estudando juntas e está sendo muito bacana, tá vendo? Mudança na minha rotina, mudou tudo. E eu estou tentando me organizar. Fácil? De jeito nenhum. Está sendo muito difícil, está gerando uma angústia, está gerando ansiedade, porque eu quero tudo certinho, fazer tudo direitinho e nem sempre as coisas saem da forma que eu quero. Mas será que é necessário ser tudo do jeito que eu quero? Tô louca para conversar com ela. Com a Daniele Caporossi, que é psicóloga. Ela vai me ajudar muito também. E você é lógico que vai ser ajudado. Vamos agora para o intervalo e a gente volta. Amores da minha vida. Saúde e vida longa para vocês. Volto já já. É unindo vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. E quando o assunto é apoiar o ensino, a atuação da ALMT é constante. Nós recebemos a emenda parlamentar e ela veio assim como um diferencial, para o curso de enfermagem, pois foram adquiridos vários simuladores, materiais que ajudaram, a gente formar profissionais e são utilizados semestralmente por torno de 290 acadêmicos, que o curso possui. E isso faz, com que a gente consiga atingir um nível de ensino dos grandes centros, Então, faz um grande diferencial para a formação acadêmica dos nossos estudantes. Hoje a gente conheceu a história da professora Denise, que viu o laboratório onde atua ser equipado graças às emendas destinadas pela AL. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia. Porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. É mais do que 2.000 projetos de leis. É sobre trabalhar pelas pessoas, preservar a natureza e estar junto das mulheres. Mais do que 1.500 resoluções é atuar em prol da população,
É pensar no bem-estar do povo. É cuidar da saúde. Mais do que lutar pelo que é justo, é garantir o futuro do nosso Estado. Cada ação, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso trabalha para melhorar diretamente a sua vida mato-grossense, fortalecendo o presente para garantir um futuro promissor. Porque é mais do que um compromisso com a cidadania, é representar você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Estamos de volta, meus amores. O programa é ao vivo, é aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Lembrando que este programa também estará hoje ainda no nosso canal no YouTube, Gisele Almeida CBA Oficial. E nós estamos agora também no Instagram, ao vivo, aqui na TV e no Instagram. Então fiquem à vontade para mandar beijinhos, coraçõezinhos, palminhas. Vocês podem, inclusive, eu gostaria muito que vocês falassem sobre o programa, se estão gostando do programa, das entrevistas, dos temas, e podem também sugerir. É importante que você participe, tanto o pessoal do Instagram quanto vocês aqui que estão sintonizados na TV Gazeta, canal 19.1, tá bom? Vamos então para o primeiro tema, primeira entrevista de hoje com a Daniele Caporossi, que é psicóloga, e vamos falar sobre ansiedade. Obrigada. Obrigada a você mais uma vez pelo convite. Novamente, porque a Daniele esteve aqui em 2024, Daniele. Bastante tempo já, né? O tempo voa. Por isso que tem que fazer logo o que a gente pensa em fazer, né? Planejar. Tem que partir para ação. Exatamente. Só que isso gera ansiedade. E nós estamos falando aqui sobre este ano que começou, mas já estamos quase em março. Olha como passa rápido. Muito. E aí gera ansiedade, é claro, em praticamente todo mundo. As pessoas ficam mais ansiosas quando o novo ano começa por conta de alguns planejamentos que ficaram para trás, não foram realizados em 2025. E aí, em 2026, a gente quer fazer realmente outras coisas, muda a rotina, nós queremos dar conta de tudo. E aí, a ansiedade bate e essa ansiedade, ela pode até virar uma depressão, porque a gente fica muito ansioso, fica triste por não dar conta. E aí eu queria que você nos falasse como, né, começar uma rotina, ou novamente, né, fazer tudo de novo como o ano anterior, ou de repente mudar tudo. Essas duas, pode acontecer de tudo de novo, tá tudo certo, né? Tudo de novo tá bom, o mesmo emprego, a família tá ali, levando as crianças para a escola, cuidando do marido, cuidando da funcionária. Ok, tudo igual ao ano passado, mas isso também gera ansiedade porque tem que organizar muita coisa. Primeiro vamos entender o que é ansiedade, né? A ansiedade que todo mundo fala e que todo mundo reclama, na verdade, assim, né? Eu não gosto de ser ansiosa, a ansiedade me atrapalha. Então vamos entender o que é ansiedade. A ansiedade é uma emoção que todos nós sentimos. Então eu, você, todo mundo, né, que está nos assistindo também tem ansiedade. A ansiedade é uma emoção secundária, ela vem ali na raiz do medo. Então, o medo é algo que a gente sabe específico, né? A gente sabe que a gente tem medo de algo. A ansiedade, ao contrário disso, é um medo de algo que é incerto. E aí, por isso, vem esse medo do futuro, né? Essa previsibilidade do futuro. E se acontecer tal coisa? E se eu não der conta de fazer isso? E se eu não der conta? E se isso não der certo? Então, essa ansiedade, esse sentimento, essa previsibilidade do futuro é que gera esse medo. Essa falta de controle do que é que pode vir a acontecer. E aí, quando você se programa para fazer muitas coisas e você foca, por exemplo, só nesse futuro, você pode deixar de prestar atenção no presente, num planejamento que de fato seja eficaz para aquilo que você deseja alcançar. Então, você fica muito pensando lá na frente, no que é que pode acontecer, e muito possivelmente esse pensamento é um pensamento catastrófico, né? Pensando no que é que pode acontecer de errado, e esquece de dar atenção, né, para o presente, o que eu posso fazer hoje para alcançar de fato esse planejamento que eu tenho, esses objetivos que eu tenho para o futuro. Aí essa ansiedade, ela não deixa a gente sentir nem o presente e nem o futuro, né? Na verdade, você não vive o presente, você não aproveita o presente, porque o seu pensamento fica só
no que vai acontecer. E, como você disse, geralmente é o que vai acontecer de errado, de negativo. A gente não fica imaginando, ai, como vai ser lindo. Não, e se der errado? Então, essa angústia, essa ansiedade, ela poderia ser positiva, né? E poderia ser pensando de uma outra forma, porque a ansiedade, ela faz bem. É uma ansiedade que pode fazer bem. A ansiedade, ela é protetiva, né? A gente só evolui... Igual o medo. Sim, então se eu tenho medo, por exemplo, se eu estou passando numa rua escura e eu tenho medo, né, de ser assaltado, de que algo me aconteça, eu vou me precaver, ou eu não vou passar por aquela rua, né, eu vou tentar ir acompanhada. Então, o medo, ele me previne, né, de um perigo que pode acontecer. Na ansiedade, por exemplo, vou usar a situação aqui atual. Então, né, me convidaram para participar, fui convidada para participar, e senti uma ansiedade. Se eu não tivesse sentido ansiedade, talvez eu não tivesse me preparado, por exemplo, a minha agenda, o meu horário, para eu entender qual era o tema que a gente ia conversar, né? E me preparado para esse tema, para a gente, né, conversar aqui com clareza sobre o tema. Às vezes eu poderia esquecer, né, da entrevista e não estar aqui. Então, a ansiedade, ela é importante para isso, porque ela é preventiva. Saudável neste caso. Saudável neste caso. Aí a gente fala de uma ansiedade patológica quando ela acontece numa intensidade e numa frequência muito grande que acaba trazendo prejuízos significativos para diversas áreas da vida. Então, a pessoa, ela fica tão focada nesse futuro, né, nesse possível acontecimento ruim, que ela esquece do presente, e isso traz muito sofrimento. Sofrimento emocional, e também a ansiedade, ela traz ali muitos sintomas físicos, né? Então, o coração acelerado, aquele aperto na garganta, tremores, dor de cabeça, dor no estômago. Então, todos esses... né? Tontura. Gente, é impressionante. O organismo, ele vai te mostrando que algo está acontecendo, e algo muito ruim. Que precisa de atenção. Que precisa de atenção e cuidado. E aí, como é que a gente pode, então, utilizar essa ansiedade de uma forma benéfica, né? Para o que de fato ela existe pra gente, como uma prevenção. Poxa, eu tô preocupada com a entrevista, eu tô preocupada se eu vou gaguejar, eu tô preocupada se eu vou falar alguma coisa de errado. Então, se a minha preocupação é essa, o que eu preciso fazer nesse caso? Ficar pensando no que vai dar errado? Não vai me ajudar. Então, se eu tenho medo de não conseguir falar sobre o tema, eu vou estudar sobre o tema. Então, diminuir a probabilidade de que isso aconteça, né? Se eu estou preocupada se eu vou passar na prova, por exemplo, então eu vou organizar a minha rotina para ter horários, né, bem definidos, e estudar. Isso me garante que eu vou tirar nota 10 na prova? Não necessariamente, mas aumentam as possibilidades e diminui as chances de eu tirar uma nota, né, não desejada. Então, nesse caso, é dessa forma que a gente usa a ansiedade como uma coisa boa, né? Para nos prevenir desse acontecimento negativo que a gente prevê. E a ansiedade, ela tem uma característica de um pensamento de preocupação. Eu gosto muito de falar das preocupações úteis e preocupações inúteis, né? O que são preocupações inúteis? Aquelas que a gente não pode controlar. Então, eu tô preocupada se amanhã vai chover e se eu vou conseguir sair de casa. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Fica bem mais fácil, né? Aí fica fácil. Então, eu não tenho controle sobre aquilo, é uma preocupação inútil. Então, eu vou tentar me focar numa preocupação que é útil. O que é uma preocupação útil? Aquilo que eu posso transformar em ação. Então, foi o exemplo, né? Vamos voltar para a chuva, então. Vamos voltar para a chuva. Vamos imaginar assim, eu estou preocupada, amanhã vai chover e eu preciso sair e eu vou num lugar que não tem estacionamento, vai molhar meu cabelo e é longe, eu vou ter que caminhar. Se programe, né? Pegue um guarda-chuva ou remarque, enfim. Excelente. Aí você vai estar resolvendo um problema e essa ansiedade vai ser resolvida. Então é uma forma de você se organizar e tá tudo certo. Exatamente. Né? Agora vamos para a preocupação. Não, é isso, né? Preocupação inútil. Preocupação útil. Agora, você tornou essa. Isso. Se eu ficar preocupada se vai chover ou não vai chover,
a gente não tem controle sobre isso. Sim. Mas diante dessa possibilidade, o que é que eu posso fazer de útil? Que ação eu posso tomar? Então é isso, eu vou me organizar, então talvez saber se tem estacionamento, se não tem estacionamento, se é possível remarcar, se não é possível remarcar. Então eu vou fazer o que é possível como ação para que aquilo de fato seja útil para mim e eu não ficar presa num pensamento que a gente não tem controle, de algo que a gente não tem controle. Olha como é mais fácil, né? Já pensou? Você passar o dia todo pensando nisso, dormir pensando nisso, quer dizer, é um sofrimento à toa. Que desgasta muito. E desgasta, tira sua energia. Então, se você se organiza, pronto. Se chover, desmarca. Se chover, levo um guarda-chuva. Se chover, não vou, e tá tudo bem, tá tudo certo. Você fez o que você poderia fazer diante daquela ação, daquela situação. Né? Exatamente. Vamos dar um outro exemplo? Sim. Vamos dar um exemplo. Dê um exemplo de alguém que te procura para falar sobre ansiedade, que não consegue se organizar. Por exemplo, né, isso, a gente estava até conversando sobre organização. Então, minha rotina é muito acelerada, eu tenho muitas coisas para fazer e aí eu fico sempre preocupada se eu vou conseguir, se eu vou dar conta das coisas, né, de tudo, porque eu tenho que cuidar da casa, dos filhos, do trabalho, do marido, da minha vida pessoal. Sim. E aí é o querer dar conta de tudo, né, e não conseguir. Só que quando isso fica no plano, né, do imaginário, a gente não tem acesso, a gente não tem controle. Então, trazer isso para o plano real, no sentido de organização, então, olhar realmente para as suas demandas, quais são prioridades, quais não são prioridades, o que você precisa fazer de urgente, colocar isso ali, né, como prioridade, primeira coisa a ser feita, e o que você também pode delegar, ou o que você pode adiar. Né? Porque partindo do princípio que a gente não dá conta de fazer tudo e a gente não tem controle sobre tudo. O que a gente pode fazer é minimamente organizar aquilo para que aquilo facilite a nossa rotina, né? Diminua essa preocupação com o que pode dar errado, porque você tem uma previsibilidade sobre aquilo. E as coisas que saírem, né, que acontece na nossa rotina, mesmo que a gente tenha uma rotina organizadinha, ainda né? Assim. Os imprevistos acontecem, você sabe como voltar para aquilo. Você sabe o que ficou para trás. Você sabe o que você precisa fazer primeiro. Aquilo não está só aqui, né, nos seus pensamentos, nessa previsibilidade. Ela se tornou uma ação, ela está aqui palpável. Então, isso é uma coisa que é importante, que é muito interessante de ser feita. Ô Dani, vamos pensar nas pessoas que estão agora se planejando para um ano diferente do ano que passou. Uhum. As pessoas que se planejaram para fazer uma faculdade, para viajar, para engravidar, para casar, enfim, para namorar, e para construir, comprar algo, né? E não deu certo, se planejou e não deu. Com certeza, essa pessoa entrou este ano bastante ansioso. Tentando fazer novamente, aí vem aquela preocupação, será que novamente eu não vou dar conta? Será que eu não consigo este ano? E aí gera ansiedade e vem aí os problemas, né? Porque se a pessoa está trabalhando, se ela está estudando, se ela tem uma família... E vão gerando problemas e afetam os relacionamentos. E o que ela pode fazer? Também isso, também tudo é organização, tudo. É colocar ou tem alguma técnica de respiração, alguma técnica de pensamento positivo, ou buscar uma terapia, né? Sim, buscar uma terapia, né? Que é o que a gente estava conversando, que dependendo da intensidade, da frequência e intensidade que isso acontece na vida da pessoa, o interessante sim é buscar, né, um tratamento que existe, né, para a ansiedade. E aí a gente sai dessa ansiedade que é normal e que todos nós temos para uma ansiedade patológica, que daí, né, vem o adoecimento mesmo mental, e a gente fala das doenças, do adoecimento mental relacionado à ansiedade. Então, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a pessoa, né, ela está ali com a vida acometida por essa ansiedade frequente e numa intensidade muito alta, a ponto de atrapalhar várias áreas da vida dela. E aí a gente sim precisa, né, de um acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, né, para que esses sintomas eles sejam amenizados.
tá? E que ela tenha, assim, mais possibilidades de lidar com as demandas do dia a dia de uma forma muito mais assertiva. Existem algumas técnicas que a gente utiliza, né, dentro da terapia para auxiliar nesse processo da ansiedade. Então, respiração diafragmática, né, é uma delas, né? Qual que é essa respiração? Ensina. A respiração diafragmática, Aproveitar, né? Dani. A respiração diafragmática é uma técnica de respiração, então, onde a gente trabalha a inspiração pelo nariz, a expiração pela boca em uma contagem. Então, é levar mais oxigênio para o cérebro para que, de fato, você consiga ter mais racionalidade sobre aquela situação que você está vivenciando. E dá certo. Dá certo. Muito. É uma técnica realmente e que apresentam muitas evidências relacionadas a essa baixa frequência dos sintomas da ansiedade. Quanto tempo fazer esse tipo? Você pode inspirar e expirar num tempo de 3 segundinhos ali, inspirando, puxando o ar, segura ali um pouquinho e 3 segundinhos expirando, soltando o ar pela boca, e você pode repetir isso por pelo menos 5 vezes. E aí pode fazer ao longo do dia. E isso muda muita coisa. Isso ajuda, né? Não se compara, obviamente, né, a um processo de psicoterapia, mas ali no dia a dia, diante de uma... Ai, tô nervosa, por exemplo, para entrar para entrevista, tô nervosa, ansiosa para entrar para uma entrevista de emprego ou para uma reunião. Então, eu vou ali no banheiro, fico na minha sala, faço essa respiração e isso tende a amenizar esse coração acelerado, né? Um tremor, um rubor, né? A face mais quente. Então, isso tende a amenizar. Mas você falou dos pensamentos positivos, né? A gente trabalha dentro da terapia exatamente a parte cognitiva, que são os nossos pensamentos e emoções. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de emoção. Então, não é necessariamente pensar positivo, mas avaliar se aqueles pensamentos eles têm evidências. Então, eu estou pensando que amanhã vai chover e o meu dia vai ser péssimo, eu não vou conseguir fazer nada. Quais são as evidências que você tem de que isso realmente vai acontecer? Né? Então, é sair do plano imaginário e colocar isso de uma forma mais real mesmo. Porque se a gente entra nesse fluxo, né, dos pensamentos catastróficos, a nossa mente tende a mentir pra gente, a gente acaba acreditando. Uma frase que eu gosto muito, que eu digo para todos os meus pacientes e para, né, todo mundo que eu converso é: pensamentos são só pensamentos. Pensamentos não são verdades absolutas. É verdade. Exatamente. Pensamentos são só pensamentos. Não são verdades absolutas. Mas a gente não pensa assim, né? Quando a gente não aprende, né, a lidar com esses pensamentos, a gente tende a acreditar e tratar os nossos pensamentos como verdades absolutas ou como regras. Se eu pensei, é porque vai acontecer. E não necessariamente é assim. Ainda mais quando pensa em algo e acontece. E aí aquilo se torna verdade para essa pessoa, né? Sim. E aí você fez uma correlação, mas isso não significa que sempre vai ser assim. Exatamente. Né? Dani, quem mais sofre de ansiedade? É a mulher? Os estudos mostram que as mulheres são mais afetadas que os homens, né? Hoje, em termos globais, existem algumas pesquisas que falam que 5% da população global, né, mundial, tem ansiedade, né? Sofre de ansiedade como ansiedade patológica, né? E aí a gente tem as mulheres como, sim, mais afetadas. Mas a gente entra num questionamento, né? As mulheres, elas, de fato, né, adoecem, vou usar esse termo, adoecem mais, ou a gente só tem essa evidência porque as mulheres buscam mais por tratamento do que os homens? É verdade, tem isso. Os homens, eles... não são todos, né, que se cuidam tanto assim e que também querem expor os seus sentimentos e contar que tem ansiedade, enfim. Eu acho que as mulheres, elas são mais abertas, né? Elas contam mais uma para as outras, elas buscam mais um profissional para ajudá-las. Já os homens não. Então, falar que as mulheres são mais ansiosas que os homens, eu acho que não dá para... Em pesquisas, a gente tem números que sim, né? Que as mulheres buscam mais pelo tratamento. Sim. E aí, por conta disso, né, a gente tem maiores, né, índices de mulheres adoecidas. Mas eu sempre coloco isso em questão, até porque a gente tem essa questão social, né, de que o homem, ele precisa dar conta, né, de que o homem, ele é forte, ele né, não pode transparecer emoções. Fraqueza, fragilidade. Como se, né, isso fosse, aí tem mais uma associação de que as doenças emocionais, elas são fraquezas,
né? E não são. Ou que é só o psicológico, né? É só psicológico. Como se o psicológico não fosse real e não trouxesse sofrimento. Mas traz. E também aquela frase, é só uma fase, vai passar. Né? É só um momento difícil, vai passar. Então tem que tomar muito cuidado e dar muita atenção para esse momento, para ver se realmente é só um momento. Sim. Porque como a gente falou, passa tão rápido que a gente depois não sabe se a gente está assim há um mês, se já se passaram 2 meses, estamos ainda com ansiedade, 3 meses com ansiedade ainda. Porque às vezes, nessa correria mesmo, a gente não lembra mais. Então hoje eu tô ansiosa, eu estava ansiosa ontem, nem lembro mais. Não é? Mas e percebendo, né, o quanto essa frequência e intensidade. Então, eu fiquei ansiosa em um determinado momento ou evento da minha vida, né, uma coisa. Agora, se você percebe que isso tem estendido, né, para diversas áreas da sua vida, aí sim é o momento de você olhar com mais cuidado e atenção, porque isso com certeza está te trazendo prejuízos. Daniela, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse sobre a ansiedade com quem está em casa neste momento e está sentindo uma dor, o coração batendo mais forte, mas está incomodando, né? Essa aceleração no coração incomoda. Para as pessoas que estão sem rumo e têm essa ansiedade, que querem tomar uma decisão difícil, mas a ansiedade não deixa. O que essas pessoas podem fazer de imediato? Olha, te procurar. Rápido. Estou à disposição, mas eu acho que é isso. A gente não pode minimizar o adoecimento mental, né? O sofrimento mental. Existe, né, muito isso, assim, eu vou deixar um pouquinho pra lá, eu vou aguentar mais um pouco, eu vou suportar, porque, né, tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ser ativa, eu tenho que ser produtiva. Aí que você fala da prioridade para outras coisas, né? Para outras coisas, e aí você foca, né, realmente em outras coisas, mas você não entrega como você gostaria, e isso te frustra, isso te deprime, né, e acaba acometendo outras áreas da vida também. Então, se você, né, tem sentido, tem percebido essa frequência, né, intensidade de ansiedade ou de um sofrimento, procurar ajuda, né? O tratamento psicológico tá aí para isso. E quanto antes a gente consegue, né, entender e começar esse tratamento, antes essa pessoa ganha em qualidade de vida e aí, né, de fato, se tornar uma pessoa produtiva, ativa, né, e devolver aí da forma como ela pensa e deseja. Nós falamos muito aqui sobre saúde mental, a gente, né, recebemos muitos psicólogos e psiquiatras, informamos bastante aqui, mas você acha que ainda existe o preconceito? Muito. Não vou procurar, o que vão falar de mim? Imagina eu procurar um psicólogo e falar que estou fazendo terapia. Vai que esse psicólogo me manda para um psiquiatra, vou ter que tomar remédio, não. Enfim, existe ainda um preconceito, apesar de toda a informação que a gente leva. Existe. Infelizmente, né, eu acho que com a pandemia, eu costumo dizer que isso diminuiu um pouco, né, mas ainda acontece. Por isso, talvez porque a gente não tem ali, né, como, você fraturou o braço, você tem ali o exame, digamos assim, né, do seu osso quebrado. Na saúde mental, a gente não tem um exame, né, assim, para visualizar, mas você pode perceber isso na sua vida. Só você, né, indivíduo, consegue perceber se você está conseguindo, de fato, ser quem você gostaria de ser e desenvolver como você gostaria de desenvolver ou não. Então, perceber ou até mesmo perceber alguém, né, próximo a você, oferecer ajuda, né, e encaminhar, indicar para um profissional, seja psicólogo ou psiquiatra. Dado o recado, né, gente? Então, vamos lá, vamos nos cuidar, é importante. Mais uma coisa que eu queria te perguntar. O que as pessoas falam muito também, que eu escuto? Mas quantas sessões eu tenho que fazer? E outra coisa... eu vejo gente fazendo terapia e dizem que é pro resto da vida. Quantas sessões, então, primeiro, né? É difícil a gente dar essa estimativa, porque eu costumo dizer que cada sessão é como se fosse um passinho que a gente dá avançando, né, do objetivo do paciente. E aí, esses objetivos que vão diferenciar e definir o plano de tratamento. Então, a terapia exige um plano de tratamento que vai ser definido pelo profissional e paciente, né?
diante das demandas dele. Então, às vezes o paciente chega com uma demanda, outros com 2, 3, 5, né? E aí por isso que a gente não consegue mensurar essa quantidade de sessões. Claro. Terapia para o resto da vida? Depende, né? Mas, em termos gerais, eu utilizo da abordagem da terapia cognitiva comportamental e a partir da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, então a gente define um plano de tratamento com início, meio e fim. Então, para a TCC, não seria para a vida inteira, a menos que sim, você realizou um processo, né, psicoterapêutico para uma demanda, resolveu isso, e aí, depois de 1 ano, 2 anos, aconteceu algo, né, uma outra situação na sua vida e você deseja retornar para a psicoterapia. Não tem problema nenhum, né? Mas aí é com um outro objetivo, tá? Ótimo, perfeito. Conversamos com Daniele Capurossi, psicóloga. Eu espero que você tenha gostado muito deste assunto, assim como eu gostei. E lembre-se que hoje à noite tem Repeteco aqui na TV Gazeta. Qual horário, produção? Às 21h30 tem Repeteco. Então, se você gostou e acha que mais alguém teria que escutar o que a Dani falou, compartilhe e diga que às 9h30 nós teremos o Repeteco e que também este programa estará hoje à tarde no nosso canal, lá no YouTube, Gisele Almeida CBA Oficial. Dani, muito obrigada. Eu espero que você não demore 2 anos para voltar, né? Obrigada, agradeço o convite Até mais uma vez. E nada de ansiedade, show ansiedade. Só aquela ansiedade boa, né? Isso. Saudável, essa tem que ter. A gente vai agora para o intervalo e na volta nós conversaremos com a Patrícia Guimarães, esteticista e especialista em remoção de estrias. Você tem estria? Você tem, Dani? Tenho. Vamos procurar a Patrícia então. Depois do intervalo eu volto. Venha conhecer o Aquapark. Aqui é um lugar maravilhoso para você vir passar o dia com a família. O custo-benefício é super barato. A comida daqui é maravilhosa. Eu falo isso para vocês porque eu venho aqui desde quando eu estava grávida do meu primeiro filho, em 2019. Muito feliz. Alegria, um ambiente bem gostoso, familiar, bom. Muitas melhorias do tempo que eu vim pra cá até hoje. Pode vir, o lugar é maravilhoso. Vem pro Aquapark você também. Vem pro Aquapark você também. É unindo vozes e fortalecendo cidades que o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso se faz presente em cada região a serviço do cidadão. E quando o assunto é apoiar o ensino, a atuação da ALMT é constante. Nós recebemos a emenda parlamentar e ela veio assim como um diferencial, né, para o curso de enfermagem, pois foram adquiridos vários simuladores, materiais que ajudaram, né, a gente formar profissionais e são utilizados semestralmente por torno de 290 acadêmicos, né, que o curso possui. E isso faz, né, com que a gente consiga atingir um nível de ensino dos grandes centros, né? Então, faz um grande diferencial para a formação acadêmica dos nossos estudantes. Hoje a gente conheceu a história da professora Denise, que viu o laboratório onde atua ser equipado graças às emendas destinadas pela AL. Tem histórias assim em todo o estado. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia. Porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência. A tua vontade e a tua fé te mantém de pé. O Ser Família é um programa do governo do estado que alcança todas as regiões de Mato Grosso e está mudando a vida do nosso povo. E eu te conto como. Através do Ser Família Capacita, eu fiz o curso de eletricista industrial e saí direto para o mercado de trabalho e já fiquei empregado. Quando o apoio chega, a vida muda para melhor. Você foi contemplada com o cartão Ser Família. Foi uma emoção muito grande. A verdade é uma só. Hoje está muito melhor viver em Mato Grosso. Estamos de volta
volta, é o segundo bloco do programa Gisele Almeida. Você sabe que este programa é aqui na TV Gazeta, mas às 2 horas da tarde ele é exibido também na TV Mato Grosso, canal 27.1. Este programa também está no YouTube, Gisele Almeida CBA Oficial, e ainda repete hoje à noite às 21h30. Coisa boa, né? E chegou a hora de falar sobre estrias. Me fala aí, você tem estrias? Tem? Ai, que cor que é a sua? Tem cores, meu amor, cores. Elas são coloridas. Patrícia Guimarães, esteticista e especialista em remoção das estrias, está aqui para nos falar se é possível. Diz ela que é. Tem minhas dúvidas. Prazer, Gisele. Tudo bom? Tudo que jóia. bom recebê-la. Tô brincando, tenho minhas dúvidas, porque na verdade é assim, todo mundo tem. Quando você fala, peraí, vou remover. 96% da população feminina tem estrias. E todos, quando chegam no meu consultório, falam, Paty, tem solução? Tem sim. Ai, pai amado. Você também não ajuda na celulite, não? Ajudo. Lá na clínica a gente tem de tudo. Porque assim, algumas mulheres têm estria e celulite. Algumas somente... Não, acho que celulite toda mulher tem, né? Todas. Dá uma apertadinha na perna pra você ver. Vai, dá aquela apertadinha. Grau 1, aquela gordurinha, grau 2, flacidez. Vamos cuidar, né? Agora, se você realmente está super incomodada com as estrias, eu quero primeiro mostrar umas fotos que nós temos aqui, que a Patrícia enviou, para que você possa ver a diferença. Aí ela vai explicar como que isso acontece. Não é mágica, né? Não é mágica, não, né? Não é. Antes fosse, né, Gisele? Oh, que maravilha seria. Seria mais fácil, né? Mas vamos colocar na tela a produção algumas fotos e a Patrícia vai explicar pra gente. Põe só uma foto, que aí depois eu volto com a Patrícia. Olha só, o abdômen, muitas estrias. Vermelhas, né? A gente fala que tem cores, né? E aí... Não, vamos ficar só numa foto. Primeiro, só a primeira. E aí a gente vê ali o depois. Depois, 2 sessões. Praticamente zerada. Essa mulher deve estar sorrindo, não é à toa que ela está sorrindo, né? E Patrícia, tem o método Bárbara Aguiar, é esse método que você aplica? Isso. Eu sou habilitada desde 2022 desse método. Eu já atendia na clínica e a maioria das pessoas chegavam comigo, até mim, com essa reclamação de estrias. E através de pesquisas, de estar olhando no Instagram, cheguei até o método dela e fui para São Paulo para aprender e trouxe para Cuiabá. E é um método fantástico, que a gente consegue remover de 70% a 100% das estrias. Agora, como é? É com massagem? Com... Laser, que me pergunta, microagulhamento, não. Vai injetar alguma coisa ali? Não, nada Como disso. É que você tira? Nós removemos a primeira camadinha da pele, a epiderme, que ela é a única que é capaz de fazer a regeneração das estrias. Então nós removemos essa primeira camadinha e você leva junto com você um kit de nutracêuticos para a gente estar usando de forma oral. Então, nutracêutico? Isso. O que é nutracêutico? Beta-caroteno para a gente dar a coloração de suas estrias, para voltar a coloração de suas estrias. Ácido hialurônico para fazer o preenchimento, para a gente estar conseguindo tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Por isso que os resultados são incríveis. Maravilhoso. A gente consegue. Vamos lá então, vamos mostrar o restante agora e a Bárbara vai comentar mais. Porque não é só na barriga, no abdômen não, gente. Olha só, estria nas pernas. Por uso de corticoide. Uso de corticoide. Essas daí são estrias por uso de corticoide. Nós estamos em tratamento, são estrias mais difíceis de serem tratadas, porque são estrias largas, né? Profundas e que estão sendo tratadas através do método. Olha só. Vamos lá. Estrias marrons, né? Gestacionais também, que a gente conseguiu remover e devolver a autoestima, né, para essas mamães, que a gente já fica tão assim, depois que a gente tem filho, né? Fica fragilizada. Aí, de repente, você vê seu corpo mudando, estrias aparecendo, você fala, meu Deus do céu, para o mundo que eu quero descer, né? Para Mas o não. mundo. E realmente, né, a barriga lá cresce estica, tanto, né? A pele estica e a maioria... As fibras se rompem, né? As estrias vermelhas têm rompimento também do capilar sanguíneo, por isso que tem essa coloração, então fica vermelhinha. E o que todo mundo fala é que estrias vermelhas são as mais fáceis. Elas são tratáveis, os resultados são incríveis, só que elas são mais demoradas para a gente conseguir tratar. As brancas a gente trata mais rápido. Então, no nosso método, as brancas são mais fáceis de serem tratadas. Tá. E que todo mundo fala assim, que é um mito, né? Que estria branca não tem solução. E tem sim. A gente consegue remover. Que maravilha! Tem mulher sorrindo aí, tô vendo. Estrias brancas também gestacionais. Já estava branquinha, a gente conseguiu a recuperação dessa pele. E é um método fantástico. No bumbum. No bumbum, né? Coloca estrias um biquíni, de crescimento, Eu recebo muita também
mulheres, né, com estrias no glúteos, e a gente consegue remover 100%. Devolver essa autoestima. 100%. Olha, gente, a propaganda é boa. Vocês estão vendo antes e depois, é sensacional. Nessa paciente, ela tem estrias marrons e estrias brancas também, se você perceber. Nelas a gente não consegue tratar junto. Então, o que a gente fala para a paciente? O que te incomoda mais? Nesse caso, as estrias escuras incomodavam mais elas. Então, a gente começou o tratamento pelas estrias escuras, porque são tratamentos diferentes que a gente usa. E cada pessoa a gente projeta de um jeito. Porque cada organismo, né, reage de um jeito, então, de acordo com o que o organismo vai precisando, a gente vai tratando. Sim. Pode mostrar outras. Estrias nas costas. Ah, eu tenho uma amiga que tinha. E ela tinha muito também no abdômen. Mas ela já tinha tido duas gestações. Então, ela esperou e fez a cirurgia. Então conseguiu retirar bastante, ainda ficaram algumas, mas ela tinha nas costas também, enfim. Eu trato bastante adolescente com estrias nas costas, no braço, e que se escondem, né, porque ficam com vergonha. Eu tô tratando uma adolescente de estria de estirão de crescimento. Então chegam até mim, até muitos me chamam de tia, né? Tia, tem. Esse você deixa chamar de tia, né? Tá bom, esse pode. Esse pode. Eu tô tratando uma adolescente de 18 anos que tem estria. Eu falo do pescoço para baixo. Eu fico uma semana com ela quando é tratamento pra gente tratar tudo. E assim, o resultado dela tá fantástico também. Então, é uma idade, assim, adolescência é uma idade bem complicada, né? É, bem complicada. E que mexe, né, com a autoestima, mexe com a pessoa mesmo, né? Até a gente estava conversando nos bastidores com a psicóloga, ela falou assim, tem muita coisa que influencia muito, né, sobre isso, sobre autoestima, sobre aceitação, né? Com certeza. Por mais que fala assim, não, é normal, só que ninguém quer, né? Não, é normal, não é. É normal, é normal, mas ninguém quer. Quer sempre estar se sentindo bem, né? Vamos lá. Aí nos estrias seios, prótese, né? Após prótese. Após? Mas por conta da prótese? Porque estica, né? Ontem mesmo eu tive consulta com uma paciente de 22 anos também que colocou, e ela falou assim, Patrícia, eu arrependi de ter colocado a prótese. Eu falei, por quê? Jura? Falou que eu não tinha estria e agora apareceu. Eu falei, não, suas estrias a gente consegue reverter. Ela falou, já fiz tanto método. E eu não sabia que poderia surgir estrias depois de uma... porque dá o estirão, né, da pele, né? Então, daí rompe as fibrinhas ali, mas a gente consegue reverter. Consegue reverter, fica as bem. Fotos aí tem? Daí da coxa também, estrias escuras e brancas também. Optou por tratar as escuras, que chamam mais atenção, né? Então, tá acabando o tratamento, a gente já começa nas brancas também. Qual que é? Você disse que é a mais fácil? Essa estria causada por uso de corticoide na gestação. Gente, o corticoide ali conseguimos amenizar uma bagunça. Ela precisou tomar por causa da gestação para segurar o bebê, né? Então daí surgiram essas estrias e assim o resultado ficou assim fantástico. Não sumiu 100%, mas ela falou, Patrícia, já. Gente, é o seguinte, a gente nem quer 100%, entendeu? Resolveu 90, 80, 70, nossa, estamos no lucro, não é? Estamos no lucro. Bem isso. Patrícia, você comentou que as estrias branquinhas são as mais fáceis de serem removidas. Isso, foi, né? Foi. E aí, por ordem, assim, quais são as outras? Nós até temos a mais difícil. Não é que é mais difícil, é mais demorado. As estrias brancas, geralmente com 3 sessões, a gente já tem resultado fantástico de recuperação de 100%. As vermelhinhas, como teve rompimento do capilar sanguíneo, então estende um pouquinho mais. Então, geralmente, a gente precisa de 5 sessões. As estrias brancas a gente faz de 30 em 30 dias, as sessões, e as vermelhas de 60 em 60. Então, você acaba ficando o ano todo em tratamento para conseguir fazer a remoção delas. E a branca em 6 meses já está livre para curtir praia, porque durante todo o tratamento a gente não pode tomar sol, não pode nada. Você fica inimiga do sol. E eu falo ainda mais em Cuiabá, que é muito quente, então a gente tem que tomar muito cuidado. O ideal é ficar inimiga do sol sempre, né? Sempre. Sempre. A eternidade, meus amores. O sol, ele maltrata a nossa pele, né? E aí eu queria saber o seguinte, você falou do tratamento, mas eu queria entender um pouco mais, né, sobre o tratamento, sobre as sessões e tudo mais. Você disse que remove a primeira camadinha ali da pele. Como que você remove? A gente usa uma agulha do método, onde eu vou como se estivesse pintando as estrias e removendo aquela primeira camadinha.
O que muitas pessoas falam, Paty, eu já fiz outros tratamentos que usou aquela maquininha tipo de tatuagem e colocando ativo junto. Por que que lá não dá resultado e aqui dá? Justamente por isso, porque a gente só remove a primeira camada. No outro tratamento, ela chega até a derme. A derme não tem poder de reconstituição. Então, só a epiderme que tem. Então, a gente só faz aquele trabalho manual removendo só a primeira camadinha. Aí você remove a primeira camada e depois disso? Depois disso, você leva os nutracêuticos para estar tomando em casa, para a gente fazer essa complementação. Um sérum também reparador. Você vai dizer, então primeiro eu vou e faço a consulta com você e mostro as minhas estrias. Isso. Daí eu vou traçar o seu plano de tratamento. Então, aí eu vou falar para você, Gisele, você vai precisar disso, disso, disso. Como que a gente vai começar? Porque você tem que ser muito bem programado, porque você não vai poder ir para a piscina, para a praia, para o mar. Então, você tem que ter muito planejado, né? Para a gente ter um resultado. Férias, nem pensar. Deixa para curtir as férias e faz o tratamento depois. Agora é um bom momento. Bom momento. Com chuva, a gente está num período que está gostoso. Todo mundo já voltou, todo mundo já viajou, todo mundo já curtiu, né? Isso, daí a gente começa já o tratamento para o próximo verão, você já está livre das marquinhas. Tá, então você vem, retira a pele, depois você pede que a paciente leve alguns produtos do método. Então, na primeira sessão você retira? Primeira sessão retira. É uma pergunta bem constante no meu consultório e na caixinha do direct, Paty, dói? Não dói, porque a gente só faz a remoção da primeira camadinha e não tem receptor de dor nessa camada. Então, a gente só remove essa pele que está morta pra gente fazer a regeneração dela, então é bem tranquilo. Aí você vai responder, digamos que você responda assim, dói. Aí a paciente fala assim, não tem problema, a gente vai do mesmo jeito. Porque a beleza entrando, entendeu? A beleza tá entrando, você tem que pensar assim. Eu tenho muitos pacientes que chegam lá nervosas, né, ansiosas também pelo tratamento, porque já tentaram vários outros tratamentos. E quando chega lá, fala, realmente, Paty, é bem tranquilo. E a gente acaba ficando próxima, né, das pacientes, então, porque ela fica um tempo muito grande comigo em cabine, que a gente fala, né, na maca. Um tratamento de um abdômen desse, eu demoro umas 4 horas para fazer. Uma sessão? Uma sessão. Imagino, né? Que é uma área por estria, grande. Estria por estria. Eu trabalho com lupa pra gente pegar até aquelas estrias que a gente não enxerga pra gente dar um resultado legal. Eu imagino, deve ser muito trabalhoso, porém... É muito gratificante. Porque o resultado... Eu falo assim, Deus tem me usado para devolver a autoestima das mulheres que não tem preço, né? Que pague da pessoa depois voltar e falar, Paty, voltei a me amar, voltei a colocar um biquíni, voltei a namorar meu marido com luz acesa. Eu falo, é isso aí, vamos embora. Quais são as principais queixas? Antes de ontem eu atendi uma paciente que ficou grávida aos 14 anos, ela tem 43 hoje em dia. E ela falou pra mim, depois da minha gravidez, minha vida acabou em relação a mim. Porque eu não consegui mais me relacionar com ninguém. Por causa das estrias? Por causa do medo de engravidar de novo e dar mais estrias. E ela falou assim, Paty, não vou pra praia, não vou pra piscina. Eu falei, maior, por que que não? Ela falou assim, parece que tá todo mundo enxergando. Assim, parece que tá todo mundo olhando, né? Observando e comentando. E comentando, e julgando, né? E julgando, exatamente. E ela falou assim, então, assim, pra mim, a minha vida... até desabafou, chorou comigo, chorou lá no consultório, né, falando as coisas. E eu falei, não, calma que a gente vai conseguir resolver. Ela vai começar o tratamento agora. Você realmente deve receber muitas mulheres. Muitas mamães. E muitas mulheres que acabam desabafando, né? Contando a história, o que está acontecendo. E que marido largou, porque... e que o pai largou, porque o corpo mudou, porque deu estria, porque deu isso. Eu falo, gente do céu. Porque o corpo do homem não muda, né, gente? Tá sempre lindo. É fácil, tanquinho, né? Sempre com muito cabelo, né? Não fica careca, não fica barrigudo. É verdade, o corpo do homem não muda. Não muda. Né? Não muda. É da mulher que... Só da mulher que muda. Que muda tudo. Não só o corpo, né? Muda tudo, né? A maternidade muda tudo, mas é gostoso também, é prazeroso. Os homens eu acho que precisam se olhar mais no espelho, né? Dá uma olhadinha aí. Mas, Gisele, tem bastante homem procurando também pra tratar estria. Eu tô falando, com certeza tem, né? Só não dizem, não falam, não autorizam a postar. Exatamente, não dizem que estão tratando ou não buscam pelo tratamento porque acham, porque o homem não precisa. Homem precisa estar bonito, homem precisa estar elegante, homem precisa estar bem perfumado, né? Bem isso. Falar bem, com um sorriso bonito, dentes lindos, porque a gente olha também, a gente olha. E a gente comenta, né? A gente comenta, sabia? É bem isso. Eu já tenho recebido bastante homem também na clínica para tratamento de estrias. Depois de academia, né, que surgiu bastante estria no braço, tem bastante procura também. Eu falo, os homens estão saindo da toca. Da toca. É bom mesmo. É bom, a gente quer homem bonito, né? É bem a gente isso. quer ver homem bonito.
E Patrícia, então vamos lá, vamos ver o que faltou aí de informação, né? Você disse que às vezes demora muito por conta de ter muita estria, lógico. E aí o tratamento ele vai demorar, mas não tem outra forma de tratar. A gente tem que tratar estria por estria, exatamente, né, Gisele? Não é assim, passa um produto no geral e tá faz pronto. No geral. Antes fosse, né? Seria fácil, né? Mas uma por uma. Eu trabalho uma por uma, trabalho com uma lupa para me pegar até as estrias que a gente não consegue. Tanto é que quando acaba a sessão, a pessoa fala, nossa senhora, tinha tudo isso de estria. Eu falo, tinha. Então, e como fica depois da sessão? Fica vermelho? Fica vermelha, ela fica tipo altinha, em alto relevo, então ela se destaca mais. Aí ali que ela vê o tanto de estria que tinha. Aí fica até preocupada, mas eu falo, gente, é um processo inflamatório da pele que vai ter em 7 dias. Né? É necessário para a gente conseguir fazer essa reestruturação, né, do colágeno e da elastina. Então é um processo necessário que em 7 dias passa. E depois vai ser... Na primeira sessão a pessoa já vê um resultado assim maravilhoso. Já me mandam mensagem, já vão até a clínica e falam, nossa senhora, eu não imaginava. Atendo muita gente do interior também, que vem para fazer o tratamento, que assim, fala assim, Paty, eu já tentei tantas outras coisas e não deu resultado e agora eu tô realizada. Nossa, ai, que bom, graças a Deus. Legal, que bom. É bem legal, legal mesmo. Ai, fugiu a pergunta agora aqui. Não pode fugir, peraí. Tem uma pergunta para fazer ainda. Ai, meu Deus! E qualquer coloração de estria a gente consegue resultado. Independente se é branca, se é vermelha, roxa, marrom, a gente consegue resultado. Bem bacana. Lembrei agora o que eu ia falar. Quem que não pode fazer esse tipo de tratamento? Geralmente, quando está com diabetes descompensada, a gente pede para procurar um médico. Pessoas com doenças autoimunes, lúpus, só com autorização médica. Sim. Muitas mamães me perguntam, acabei de ter filho, já posso começar o tratamento? Com 45 dias pós-parto, já pode começar todo o tratamento, exceto na mama quando você estiver amamentando. Por causa do produto que passa, a gente pede o prazo de você tirar do peito, né, dos seios, para a gente começar a fazer o tratamento. E nesses casos, se seu médico, né, autorizar, a gente pode fazer em qualquer pessoa. Gestante? Gestante não. Gestante a gente tem que esperar por causa dos produtos que você leva, os nutracêuticos que você leva para tomar. A gente espera o bebê nascer e a gente começa o tratamento. Com 45 dias depois do pós-parto, a gente já pode começar. Quem tem pressão alta... Não tem problema. Não tem problema. Não. E nós falamos no bloco anterior sobre ansiedade. A pessoa que é muito ansiosa, como é que ela chega lá? Eu quero tudo resolvido para ontem. 99%, né, dos pacientes. Nesse caso, todos são ansiosos. Todos são ansiosos. Eu chego, Paty, já vou ver. Eu falo, gente, cada corpo responde de um jeito. Mas na primeira sessão a gente já tem um resultado assim bem gritante, assim um resultado fantástico. Então Você falou que fica... As pessoas já ficam assim animadas, né, sabendo assim, nossa, esse não é um tratamento comum, né, que a gente vê por aí, é um tratamento realmente revolucionário que dá solução. Você faz ali o seu trabalho nas estrias, você disse que fica vermelhinho. Quando é que ela vai perceber que aquela região já melhorou? Com 15 dias, mais ou menos, porque quando a gente trabalha, geralmente forma casquinha, que é da regeneração da pele. Quando cai essa casquinha, você já consegue ver um resultado bem bacana. Aí depois que cai a casquinha, ela volta? Isso, 30 dias. Uma outra sessão. Conversamos com a Patrícia Guimarães, esteticista e especialista em remoção de estrias. E aí vocês viram nas fotos, né? A gente conversou aqui, mas eu acho que quando a gente vê, né, o antes e o depois... Aí fica mais fácil, a gente realmente acredita. Eu não estaria uma profissional aqui se ela estivesse mentindo, tá? Então é tudo verdade. Realmente o resultado é maravilhoso e se você, então, tem estrias, sabe agora o que fazer. O caminho nós já te mostramos. Patrícia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Gisele. Adorei. Obrigada pelo convite. Volte Estou à disposição. Sempre. E que bom, né? Que bom saber que tem pessoas como você no mercado, fazendo um trabalho seríssimo, belíssimo, e ajudando na autoestima de muita gente. Não só mulheres, os homens também. Vamos finalizando, então. Obrigada, até a próxima. Obrigada a você, Gisele. Vamos ficando por aqui. Lembrando que hoje à noite tem Repeteco aqui na Gazeta às 21h30 e que este programa também está no Instagram. Portanto, não tem mais desculpas. Você poderá assistir o programa da forma que você quiser, tá bom? Um grande beijo e, na geral, a gente dá tchau para todo mundo. Um grande beijo e até amanhã. Tchau.